Pois é, amigos. Rodri voltou a atacar Vinícius Júnior em uma entrevista polêmica, onde mais uma vez falou sobre o prêmio da Bola de Ouro. Desta vez, quem defendeu Vinícius foi o craque brasileiro Neymar Júnior, que disparou críticas sobre o volante espanhol. Fique até o final do vídeo para entender toda essa treta envolvendo Rodri, Vinícius e Neymar, que parou a internet. No final, quero saber sua opinião sobre uma questão polêmica envolvendo esses jogadores. Na recente entrevista concedida por Rodri, vencedor da Bola de Ouro, diversas declarações polêmicas reacenderam as discussões sobre a premiação e sua opinião sobre o desempenho de Vinícius Júnior. As palavras do meio-campista do Manchester City não apenas geraram debates entre os torcedores, mas também atraíram críticas de outros jogadores, como Neymar. Este último, ao comentar uma postagem no Instagram, disparou contra Rodri, dizendo: "Esse virou falador agora." O Rodri tá falando demais e falando muita besteira, e até o Neymar, tratou de responder. Depois de falar que colocaria o Vinícius Júnior atrás do Carvajal na Bola de Ouro e que Cristiano Ronaldo não tem talento natural, ele disse: Vinícius Júnior é um dos melhores jogadores do mundo, com o tempo vai se dar conta que, se estiver mais concentrado no campo, será melhor. Tem coisas a melhorar como todos. Atletas não são apenas o que você representa em campo, mas também fora dele. Separando as coisas aqui, tá? Uma coisa é o que o Vinícius Júnior luta, aquilo tudo que ele preza contra, e a outra é o fato dele ficar caindo em provocação, em pilha, né? Como, por exemplo, ficar discutindo o tempo todo com jogadores da Venezuela. Isso, de fato, né, cara? Acho que todo mundo concorda que ele tem que ficar caindo menos em pilha. Agora, já é contraditório quando ele fala: Vinícius Júnior tem que focar no campo, mas ele tem que se mostrar melhor fora dele. Como assim? Tem que focar no campo ou não tem? É curioso o Rodri falar isso, porque o que seria ser uma boa pessoa, na opinião dele? Não lutar contra o que tá errado? Não ressaltar discriminação? Não ressaltar aquilo que tá errado em relação a preconceito no futebol, na vida? Quem luta contra isso, quem grita e fala: cara, isso tá errado, isso tem que ser combatido, é um problema pro Rodri, né? Por qual motivo será? Ele tá falando tanta merda, mas tanta merda ultimamente, que o Neymar chegou a comentar. Tá aqui, ó, falou: virou falador agora. Rodri, durante sua aparição no podcast El Larguero, elogiou Vinícius Júnior e reconheceu o talento do brasileiro, classificando-o como um dos melhores jogadores do mundo. Contudo, suas palavras vieram acompanhadas de uma observação que foi interpretada como condescendente. Segundo ele, Vinícius é jovem e ainda tem coisas a melhorar. Com o tempo vai se dar conta de que, quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. A declaração gerou revolta entre os torcedores do Real Madrid, que consideraram as palavras de Rodri desrespeitosas e subestimaram a evolução que Vini já demonstrou em campo. Ainda no podcast, o espanhol destacou o clamor popular em torno da possível vitória de Vinícius na Bola de Ouro. A sensação era que o Vinícius ia ganhar por clamor, mas eu moro em outro país porque não foi o que eu vi. Esse trecho foi interpretado como uma tentativa de minimizar o debate sobre a ausência do brasileiro no topo do pódio. Para muitos, o espaço midiático destinado ao brasileiro reflete sua importância no cenário global, tornando questionável o tom de descrédito na fala de Rodri. Neymar, que sempre demonstrou apoio a Vinícius Júnior, não poupou críticas ao espanhol. Sua resposta às falas de Rodri nas redes sociais foi contundente e viralizou rapidamente. Neymar não apenas defendeu seu compatriota, mas também atacou a postura de Rodri, sugerindo que o meio-campista está assumindo uma postura prepotente após sua conquista individual. Outro ponto que chamou atenção na entrevista foi o comentário de Rodri sobre o interesse recente do Real Madrid em contratá-lo. Ele classificou a possibilidade como uma honra, reforçando a importância histórica do clube madrilenho. Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história e mais vitorioso, é uma honra. Você tem que prestar atenção, disse. A afirmação gerou especulações sobre o desejo do Real Madrid em contar com o jogador, mas também levantou dúvidas sobre sua real motivação ao elogiar o clube. Alguns torcedores questionaram se as declarações de Rodri sobre Vinícius foram uma tentativa de se posicionar como um potencial líder dentro do Real Madrid, caso a transferência ocorra. Neymar, nosso ídolo, defende Vinícius Júnior e critica Rodri nas redes sociais. Tem um vídeo de Rodri alfinetando o jogador brasileiro Vinícius Júnior, falando o seguinte: acho que ele, Vini Júnior, é um cara inteligente e com o tempo vai perceber que quanto mais prestar atenção em campo, melhor ele será. Os atletas não são apenas o que você representa em campo, mas também fora dele.
Essa fala já me deu uma raiva absurda. Neymar comentou nesta publicação: virou falador agora. Sinceramente, eu achei muito feia a atitude de Rodri. Ganhou a bola de ouro, beleza, mas toda entrevista que ele tá dando agora tá falando de Vinícius Júnior, tá alfinetando, tá falando mal do brasileiro. Quem defende Rodri não é brasileiro. E essa resposta de Neymar é sensacional, porque tudo que Neymar faz tem uma repercussão internacional. E ele botou Rodri no lugar dele, onde nunca deveria ter saído, nunca deveria ter ganho a bola de ouro. Até hoje eu não sei como eu vou explicar para meus filhos como Rodri ganhou uma bola de ouro e Vinícius Júnior e Neymar não. O futebol morreu depois disso. Ele voltou a falar do Vini Júnior. Ele já tinha feito a bola de ouro, né? A eleição dele. Ele falou que colocaria ele em primeiro, o Carvajal em segundo e o Vinícius Júnior em terceiro. E falou sobre o Vinícius Júnior, a parte comportamental do Vinícius Júnior, o Rodri. Né? O Neymar ficou tão indignado com as falas recentes do Rodri, com essa declaração mais recente sobre o Vinícius Júnior, e se manifestou no Instagram. Mas o volante espanhol, ele fez elogios ao Vinícius Júnior, enfim, mas ele disse o seguinte, abre aspas, acho que o Vini é um cara inteligente e com o tempo vai perceber que quanto mais prestar atenção em campo, melhor ele será. A discussão em torno da bola de ouro deste ano escancarou mais uma vez o que muitos consideram um problema crônico da premiação: a falta de critérios claros e justos. Vinícius Júnior, que foi um dos principais responsáveis pelas conquistas do Real Madrid na última temporada, incluindo atuações decisivas em grandes jogos, ficou aquém nas votações. O brasileiro se destacou pela consistência e por sua capacidade de decidir partidas em momentos críticos. Para muitos, foi uma injustiça ele não ter levado o prêmio, especialmente considerando o peso de suas atuações em um dos clubes mais exigentes do mundo. A postura de Rodri não ajudou a diminuir essa sensação de injustiça. Apesar de seus elogios, o tom das declarações foi percebido como arrogante e condescendente. A fala sobre Vinícius precisar de mais foco no campo parece ignorar o contexto das dificuldades enfrentadas pelo jogador brasileiro, incluindo os constantes episódios de racismo na Espanha, que não apenas impactam seu rendimento, como também destacam sua força mental e resiliência. Vinícius Júnior é, sem dúvida, um dos principais expoentes da nova geração do futebol brasileiro. Sua trajetória no Real Madrid é marcada por crescimento constante e sua capacidade de decidir partidas em cenários de alta pressão o coloca entre os grandes nomes do futebol mundial. Ainda assim, ele frequentemente precisa lidar com críticas que parecem mirar mais sua origem e estilo do que sua performance em campo. O apoio de Neymar, portanto, é mais do que uma demonstração de solidariedade. É uma forma de resistência contra uma narrativa que frequentemente desvaloriza jogadores sul-americanos. Mas e aí? O que você achou das palavras de Rodri sobre Vinícius Júnior? Concorda com Neymar? E se você fosse o Real Madrid, contrataria Rodri mesmo com toda essa polêmica? Deixe sua opinião nos comentários, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade.